Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho memórias desse lugar de 12 anos atrás. Eu ainda tenho cara de criança, alguns acham, outros não, né? Quando eu tiro a barba, fico mais cara de criança. Mas eu vim aqui na época que o Mário Freitas estava com o projeto de ir para o Haiti. Eu fui com ele para o Haiti, fui com o Matheus para o Haiti. E nesses últimos 12 anos, muita coisa aconteceu na minha vida. E eu quero compartilhar um pouco com vocês de lições que eu aprendi. E, com a graça de Deus, inspirar a vocês a viverem o verdadeiro reino de Deus aqui na Terra. Seja onde for que vocês trabalharem, estiverem atuando. A mensagem de hoje é trabalho, dinheiro e propósito. Ontem eu falei sobre a economia do reino. Deixa eu ver aqui quem que estava ontem. Pessoal do live. Legal. Foi massa, né? Foi muito legal. Eu gostei demais dessa interação com vocês. E hoje eu vou falar de um ângulo um pouco diferente. Eu quero me dirigir a você que está aqui na igreja, mas que você gasta a maior parte do seu tempo no seu trabalho, ou nos seus estudos, na sua vida, vamos dizer, secular. E existe algo para você hoje, aqui da parte de Deus. Então, essa será a mensagem. Aqui é a fotinha de quando eu fui para o Haiti. Alguns de vocês talvez lembrem a música Revolução do Amor. E foi lá no Haiti que eu tive uma experiência muito forte com a pobreza extrema. Um país completamente destruído. E lá eu aprendi que eu gostaria de dedicar a minha vida para tentar entender como o cristão deve lidar com a riqueza e a pobreza nesse mundo. Eu não sei vocês, mas eu já senti muita culpa em ter quando o outro não tem. Eu também já senti muito mal de não ter, querendo ter. De eu não ter condição de comprar algo, por exemplo, para os meus filhos, se eu não tenho recurso. E a gente vive esse dilema. Como lidar, então, com a nossa riqueza? Como lidar com o outro que não tem? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. 3 perguntas. Primeiro, como lidar com o trabalho. Depois, como lidar com o dinheiro. E depois, falar sobre como é que a gente encontra o nosso propósito aqui nesse mundo. Eu quero começar lendo uma passagem com vocês, que está lá. Espera aí. Aqui. Lucas 12. Você pode abrir sua Bíblia. Essa aqui é a parábola do rico insensato. Fique à vontade aí para abrir tua Bíblia, teu celular ou olhar aqui na tela. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa parábola, palavra do Senhor, é uma palavra muito desafiadora para os nossos tempos. Porque o mundo, como eu disse ontem, falei bastante sobre isso, o mundo está dizendo exatamente essa situação aqui. Você tem que produzir, poupar, guardar para o futuro e desfrutar. Qual que é o mal nisso? Esse é o caminho. É isso aí, eu quero ter o suficiente para o futuro. Mas aqui o que Jesus fala é cuidado, não em guardar para o futuro. Ele fala cuidado em fazer isso, mas não ser rico para com Deus. Então, se a gente for falar de como lidar com o trabalho, a gente necessariamente tem que falar sobre como ser rico para com Deus. Como que a gente chega a essa riqueza, como que a gente vive o reino de Deus num ambiente de trabalho. E aqui eu vou dizer de forma bem direta. Eu não estou falando aqui para as pessoas
claro que é também para você que trabalha na igreja, mas eu estou falando aqui para os empresários, para os arquitetos, para os engenheiros, pedreiros, marceneiros, você é cabeleireiro, enfim, muitos de vocês vai chegar amanhã, vai estar lá, trabalhando. E como que eu posso refletir a glória de Deus sendo um cristão em meio ao meu trabalho? A primeira resposta a essa pergunta é com responsabilidade. Nós cristãos somos chamados a sermos responsáveis. Começa por aí. 1 Tessalonicenses 4 fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. É muito linda essa passagem, porque Paulo está ensinando aos cristãos serem decentes aos olhos do mundo e serem corretos naquilo que fazem e não dependerem de ninguém, se possível. Então, a primeira lição para a nossa vida como cristãos não é só que todo mundo vai abrir mão de tudo e vamos ser missionário. Não, a primeira lição é: seja responsável. E tem uma parábola, outra parábola de Jesus, que é do filho pródigo, que é uma parábola linda, que fala sobre o retorno de um filho à casa do pai. E uma coisa que eu nunca vi as pessoas falando é o que o pai ficou fazendo enquanto o filho estava lá gastando dinheiro. O que o pai ficou fazendo? Será que ele entrou em depressão porque o filho foi embora e parou de trabalhar e largou tudo e falou: a vida não serve para nada? O pai foi responsável, cuidou dos seus negócios, para um dia que o filho voltasse, ele teria como cuidar dele. E ele pôde tirar o filho da miséria, porque ele teve a dedicação dele, a responsabilidade diante da vida, de cuidar da casa dele, dos negócios dele, para receber o filho e tirá-lo da miséria. Então esse é o primeiro ponto sobre o cristão no trabalho. Parece uma coisa óbvia, mas precisa ser falado. Segundo ponto, com integridade. Gente, eu tive uma aula no seminário com o Ziel Machado, um professor, teólogo, e eu lembro de uma vez que ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele disse assim: o nosso mundo, o que a gente precisa nesse mundo, não é de cristãos virando o mundo de ponta cabeça e mudando tudo. A gente não precisa de uma revolução no sistema. Sabe o que a gente precisa? Uma revolução de integridade. Você sabe o que significa uma revolução de integridade? Significa que se todo mundo fizer algo, você não faz. Se todo mundo vai lá e faz algo que é mais ou menos errado, você não vai fazer. No seu ambiente de trabalho, de estudo, de escola, o pessoal do live, todo mundo cola, eu não colo. Eu tenho um exemplo para dar disso aqui. Eu estava no meu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento sustentável, com cidades, então eu tenho interações com prefeitos, secretários, governos, eu viajo por lugares para trabalhar com essas cidades. E uma certa época eu trabalhava no governo britânico e eu estava lá cuidando da área de cidades, relacionamento entre o fundo do governo britânico e as cidades brasileiras. E tinha uma equipe, a diretora, ela estava passando por um momento um pouco difícil e a equipe inteira decidiu fazer um boicote a ela. Acho que todos vocês sabem o que eu estou falando aqui. Quem está no mercado entende o que eu estou falando. Aquelas coisas de conflito, de interesse. E aí fizeram um boicote. E aí se juntaram os gerentes para falar assim: vamos tirar a diretora. Ela está fazendo tudo errado, não está legal o trabalho dela, e de fato não estava. Chegaram, juntaram, fizeram todos um complô e combinaram de não conversar com ela durante aquele dia. A gente estava todo mundo reunido lá em Brasília, na embaixada, e a gente ia sair para o almoço, e todo mundo falou assim: não vamos falar com ela, vamos dar um gelo nela, para ela sentir que ela não tem nosso apoio, e a gente vai tirar ela. Aí eu ouvi aquilo, eu falei: gente, tentei ser diplomático, né? Gente, não vamos fazer isso, acho que isso é muito pesado, por que a gente vai fazer isso com ela? Vamos conversar. Não, a gente já tentou conversar, a gente já fez de tudo. Então o povo estava bem decidido a tomar essa decisão. O que eu fiz como um cristão no ambiente de trabalho? Eu paguei o preço. Eu falei: eu não vou participar disso. Eu não vou porque eu acho que é errado. Eu não acho que é certo fazer isso com ela. Fiquei conversando com ela durante o almoço, enquanto todo mundo ignorava.
E por causa disso, sofri uma perseguição dos meus colegas. Não foi fácil. Passei por momentos difíceis no meu trabalho. As pessoas, em vez de se virar contra ela, se viraram contra mim. Mas eu posso dizer que eu me mantive íntegro. E isso tem mais valor do que você ser uma pessoa de sucesso e crescer e dar tudo certo na tua vida. Essa integridade tem valor eterno. Porque essa integridade reflete o caráter de nosso Deus. E Deus dá voltas nas histórias. A gente vê isso nas histórias de Daniel, por exemplo, né? E Daniel, ele não se adaptou à adoração dos deuses, ele não deixou de orar, abrindo a janela da porta dele, da casa dele. Ele não deixou a integridade dele diante de outro contexto. Então, o cristão é chamado à integridade. Amém, irmãos? E é pagar preço. É pagar preço porque a gente não é chamado aqui a ganhar a qualquer custo. Cristãos não são chamados a serem bem-sucedidos a qualquer custo. Cristãos são chamados a refletir o nosso Pai que está nos céus. Sermos sal e luz dessa terra. E o nosso querido Marcos, que canta do Huckmacher, o Huckmacher fala sobre algo muito interessante sobre o sal da terra. O sal da terra, o sal era a moeda preciosa do Império Romano. Eles pagavam soldados em sal, porque eles iam para as expedições e o sal era o que preservava a comida. E o Huckmacher fala que ser sal da terra é preservar o decaimento desse mundo. Então eu e você somos chamados a sermos pessoas que vamos preservar o decaimento do mundo. Quando as pessoas fizerem tudo errado, a gente não faz. A gente não se prostra diante de Mamon. A gente não se prostra. A gente se mantém íntegro. Então essa é a segunda forma de como lidar com o trabalho. Um exemplo interessante foi na época da Reforma, perguntaram para Lutero, um sapateiro chegou para ele e perguntou: como é que eu faço para viver o cristianismo? Agora que eu estou entendendo isso, está abrindo meus olhos. Será que eu tenho que deixar meu negócio de ser um sapateiro para pregar o evangelho? E aí Lutero respondeu assim para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ele estava ensinando uma coisa muito simples, que eu falei antes: responsabilidade e integridade. E excelência de fazer algo bem feito para glorificar a Deus. Eu acho que essas lições nos levam a enxergar o trabalho de uma forma diferente. Porque a gente vê que através do seu trabalho, através do serviço que você presta a alguém, você pode estar sendo a providência de Deus na vida de alguém. Você pode servir alguém com excelência. Por exemplo, se o seu filho estiver doente, você vai querer que um médico bom ou ruim faça uma cirurgia nele? É óbvio que bom. E da mesma forma, se eu quero um sapato, eu quero um sapato que me sirva bem. E dessa forma a gente pode expressar a graça de Deus com o nosso trabalho. Tem um livro do Timothy Keller, para quem se interessar por esse assunto. Deixa eu voltar aqui. Que é Como Integrar Fé e Trabalho. É um livro muito bom. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que leia esse livro. Que ele fala justamente sobre esses princípios que eu estou trazendo aqui. E um dos pontos que ele fala é: todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado. Mas o nosso trabalho só é um chamado se for repensado como uma missão ou um serviço em favor de algo acima de nossos interesses pessoais. O que ele está falando aqui? Quem é que te chama para trabalhar? Se quem te chama é teu próprio estômago, você vai fazer tudo por você mesmo. Mas quando você entende que você é chamado por Deus para cumprir uma tarefa, um chamado nesse mundo, seja em qual for a tua área, você não vive só para si. Você vive para trazer algo para o outro, você pensa no outro. E aí, assim, como eu estava falando ontem da economia do reino, não sei se tem administradores aqui, economistas. Levanta a mão aqui, quem que é administrador, empresário? Legal, tem alguns. Acho que vocês conhecem o Adam Smith, né, que é o pai do liberalismo. E o Adam Smith ele fala assim, né, que o mundo de hoje, do jeito que ele funciona, não é por causa da benevolência do açougueiro, do padeiro, que a gente come a nossa comida. Não é porque ele é bonzinho, é porque ele está pensando no amor próprio dele, para ele poder produzir algo e ganhar o salário dele, viver a vida dele.
Já essa economia do reino, essa forma diferente de enxergar como cristãos aqui nesse mundo, a gente não opera apenas pelo amor próprio. A gente opera com também o amor ao próximo. Então, aquilo que a gente produz, seja o que for, a gente produz para gerar algo para o outro e não só para nós. Isso é uma forma revolucionária de pensar no trabalho, porque daí o seu foco deixa de ser apenas o teu crescimento e você pensa em como você pode trazer um bem ao mundo. Por fim, a terceira resposta de como lidar com o trabalho é com um propósito. E aqui eu quero dizer uma coisa que quando eu descobri, mudou completamente a minha forma de enxergar meu trabalho e até acordar na segunda-feira, quando é difícil de acordar. Gente, quando Deus criou o homem, Ele deu uma ordem para o homem. Vocês lembram qual que é essa ordem, né? Está aqui escrito. Ele deu a ordem de expandir, multiplicar, encher, subjugar e dominar a terra. E depois, em Gênesis 2,15, ele fala assim, e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar ele. Vocês já pararam para pensar que o trabalho existia antes da queda? Antes do pecado invadir esse mundo, já tinha trabalho. E isso significa que o trabalho é um propósito de Deus e não uma maldição ao homem. Quando teve a maldição por causa do pecado, Deus falou assim, com o suor do seu rosto você vai colher, né, os frutos da terra. Só que esse suor, ele vem como um problema para o trabalho, mas o trabalho criado por Deus, cultivar e cuidar do jardim, foi algo perfeito. E outra, Deus, para criar o mundo, trabalhou. Deus é trabalhador. Então o trabalho tem um propósito e um desígnio eterno. Olha que coisa, gente. A gente não vai para o céu para ficar parado tocando harpinha. E mesmo se for tocar harpinha, vai ser uma harpa muito bonita. Fala aí, Marcos. Vai ser uma música linda. Porque nós fomos criados para criar. Nós fomos criados para refletir o nosso Deus, que é um trabalhador, um criador. E aí a grande diferença vai ser que a gente não vai ter mais o peso de ter que suar para conseguir. Porque não foi assim que Deus criou originalmente. E aí eu quero ler uma passagem aqui de um outro livro que fala sobre trabalho. Aqui o trabalho existia antes da queda do homem. Esse livro aqui que fala de trabalho, propósito e descanso. Olha só que demais essa ideia. Se Deus criou o mundo e deu um trabalho para o homem, então qual que é o propósito do homem hoje num mundo caído? Gente, trabalho é produzir shalom. Vocês sabem o que é shalom? Não é só paz, também é paz, mas a palavra shalom significa bem-estar, florescimento, a realidade de que as coisas estão em seu devido lugar. Então, quando eu trabalho, eu busco com as minhas ações e com a minha produção, voltar ao que Deus originou o trabalho a ser. E aí, com as minhas ações, buscar ir na contramão desse mundo ganancioso em que eu faço tudo para eu dar certo. Não, eu vou buscar no meu trabalho ter shalom nas minhas relações humanas, que nem eu tentei fazer com a minha chefe, restaurar o que está quebrado. Eu vou tentar ter shalom com a produtividade, que muitas vezes você está no ambiente de trabalho e é tudo pelo lucro. E hoje até o mundo está mudando, gente. O mundo já está com ESG, que é pensar não só no dinheiro, mas pensar na sustentabilidade, pensar em outros elementos. Nós, como cristãos, a gente não é chamado só para ver lucro, não, e extorquir os funcionários. A Bíblia fala coisas pesadas sobre aqueles que oprimem os seus funcionários. Nós, cristãos, somos chamados a produzir shalom. E você está na sua escola, está estudando, você vai fazer vestibular, coloca isso na sua cabeça. Não é só sendo um advogado e um médico, ou um missionário, um pastor, que você pode produzir shalom e bem-estar. É em qualquer área da sociedade. Você pode ser um engenheiro produzindo shalom no seu ambiente de trabalho. É fácil? Não, não é. Eu posso dizer que não é. Eu trabalho na área com políticos. Então, teve uma vez que eu levei um prefeito para Londres a fazer uma missão, conhecer governantes, conhecer pessoas, e aí nessa viagem, eu com expectativas de fazer coisas grandiosas para aquela cidade, ajudar a fazer. E o prefeito queria, ele era vice-prefeito na época, ele queria ir para as baladas.
E ele ficava mostrando foto para os assessores das menininhas e tudo, e eu extremamente frustrado, porque eu queria fazer, eu queria ver a diferença, mas difícil vai ser em todas as áreas. Vai ser em todas as áreas e todas as profissões, mas nós somos chamados para fazer a diferença. E para produzir esse shalom, que é mostrar para as pessoas, apontar para um reino eterno de justiça. Amém? Essa aqui é a primeira pergunta, como lidar com o trabalho. Mas eu quero falar sobre outras duas coisas. A próxima é como lidar com dinheiro. Então, até aqui eu falei sobre o propósito de você acordar de manhã e fazer o que você faz. Viver com integridade, viver com responsabilidade, carregar as bandeiras do nosso Deus. Mas e aí, como que eu lido com o dinheiro? Ou a falta dele? A primeira pergunta que eu quero te fazer é, e essa pergunta é fundamental para entender como lidar com o dinheiro. Acumular é pecado ou é virtude? Essa é uma pergunta que eu fiquei alguns anos nela. Não é uma pergunta fácil, não. Eu li a Bíblia inteira para tentar entender essa pergunta, essa lógica. Li muitos autores cristãos e fui tentar entender. E aí, acumular é pecado ou é virtude? Se eu dou a resposta muito fácil, vai parecer óbvio. Então, eu vou tentar mostrar 2 versículos diferentes aqui para vocês. Olha só, o que diz Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros nos céus. Agora, do outro lado, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. A gente tem um paradoxo. A gente tem uma aparente contradição aqui. Será que acumular é uma virtude, é positivo, porque eu acumulo para o dia mal, ou será que é algo negativo, que eu estou sendo egoísta e pensando só em mim? Acumular, gente, pode ser fruto da sabedoria ou da avareza. No fim das contas, o que importa é onde está o seu coração. Por quê? José, do Egito, ele poupou, não foi? Ele acumulou um estoque muito grande de trigo, por 7 anos de fartura. E aí, quando teve a escassez, ele pôde cuidar das pessoas e impedir uma fome no mundo. Imagina se José não tivesse acumulado aquele recurso. Né? Agora, de outro lado, o jovem rico acumulou recursos e Jesus fala que ele teria que abrir mão de tudo aquilo, porque aquilo estava dominando o coração dele. Ao longo da história da igreja, gente, tem pessoas que falam de forma extrema para um lado e de forma extrema para o outro. O que eu quero propor aqui para vocês é, onde está o seu coração? A resposta está aí. Então a questão é, você tem amado ao dinheiro? Porque o dinheiro não é o problema, mas o problema é o amor ao dinheiro. É isso que Jesus ensinou, é isso que o cristianismo nos ensina. Então isso nos conduz a uma próxima pergunta. Ficou claro que acumular pode ser tanto bom ou ruim? Depende do coração? Então isso nos conduz a uma próxima pergunta, que é, então como é que eu sei se eu estou amando ao dinheiro ou não? E como é que eu posso ter um antídoto ao amor ao dinheiro? O que é muito legal da Bíblia e do ensino cristão é que essas respostas estão lá. A gente só tem que procurar. Quem procura, acha. Gente, a pastora Mirna falou aqui qual que é o antídoto ao amor ao dinheiro. Ela falou assim, gente, que nós estejamos satisfeitos com aquilo que a gente tem. A resposta ao amor ao dinheiro, aquilo que vai dizer se você ama ou não ao dinheiro, é o quanto de contentamento você tem. Você é contente? Você é contente? Isso não quer dizer cômodo. Você pode trabalhar para ganhar dinheiro. Mas a questão é, o seu coração está contente? Ou o seu coração está sempre ansioso e ávido por mais riquezas? É uma pergunta difícil, gente. O que a Bíblia fala sobre isso? Deixa eu ver aqui se eu estou... Deixa eu voltar um aqui. Está em Hebreus 13. Contentamento, gente, é a gloriosa indiferença por posição e bens. Não quer dizer que você não vai ter posição e bens. Não quer dizer isso. Abraão tinha muitos bens. Mas sabe o que Hebreus 11 fala de Abraão?
que ele habitava em tendas e ele esperava uma cidade cujo arquiteto é Deus. Posso ouvir um amém das pessoas que têm riquezas aqui nessa terra? Essas riquezas não tomaram o coração dele. Ele esperava por uma terra cujo arquiteto é Deus. Ele era indiferente quanto àquela riqueza toda. E aí quando vem Ló e fala para ele, a gente tem que dividir aqui, para onde você vai? Ele fala assim, pode ir para a terra mais fértil, isso não está no meu coração. E aí Deus vai lá e frutifica ele na terra menos fértil. Gente, é tudo sobre o coração. Onde está o seu coração define se você ama ao dinheiro ou a Deus. E não podemos servir a dois senhores. E em Hebreus 13 fala isso, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Como? Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Irmãos, essa palavra de contentamento é uma palavra que precisa ser pregada em nosso meio. Porque contentamento não significa você ser alguém preguiçoso. Contentamento significa que você não vai dedicar todas as suas forças para se tornar rico. E aí, quando você tiver que tomar decisões difíceis na sua vida, você vai lembrar que o teu propósito não é a riqueza. É um meio, mas não é um fim. E é isso que fala em Provérbios, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que vocês as contemplam, elas criam asas e voam como águias no céu. Então o contentamento, gente, ele nos permite viver com ou sem recursos. Vocês lembram daquela passagem que fala, está errado aqui o versículo, é em Filipenses. Vocês lembram da passagem que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece? Tem até jogador de futebol que escreve, tudo posso, né? O Neymar tem uma tatuagem, tudo posso. E às vezes a gente tem essa percepção que tudo posso significa que eu posso todas as coisas, cara. Eu tenho potência. O que a Bíblia está dizendo é que você pode passar por abundância ou necessidade. Porque se Deus está contigo, você tudo pode. Isso é lindo, gente. Isso é muito especial. E na minha vida, eu posso dizer, pelo perfil que eu tenho, de acordo com a economia do reino, eu sou uma pessoa que talvez tenha até mais facilidade de lidar com uma vida com menos do que com mais, porque às vezes eu sinto, cara, eu não preciso de mais. Só que Deus tem me ensinado que o tudo posso também é a fartura. Viu, gente? Você que tem recurso e está se questionando, por que eu tenho tanto? Você tudo pode. Se o teu coração estiver em Deus, você vai ser como Abraão. Você vai caminhar por essa terra como um peregrino em terra estranha, como um forasteiro, cujos olhos estão na terra celestial. Não importa tanto assim o dinheiro, importa é o teu coração. E aqui para aqueles que têm menos recursos, aqui para aqueles que estão talvez em dificuldade financeira, eu quero te incentivar, claro, a lutar, a buscar sair dessa situação, sair dessa dívida, sair dessa questão, mas também a confiar que Deus nunca vai te abandonar. É claro que existem formas de aprender a ter uma gestão financeira melhor. E é super encorajado isso para você que está em dificuldade financeira. Mas, ao mesmo tempo, que o teu coração não ache que Deus te largou, que Deus te desprezou, ou que você é menor do que aquele que é abençoado e tem muitas riquezas. Porque não é assim que o reino de Deus funciona. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso fala muito sobre o amor ao dinheiro. Agora, como então lidar com o dinheiro? Se o teu coração está em Deus, como que você pode lidar com esse dinheiro para glorificar a Deus? Aqui eu quero trazer 4 princípios. Ontem eu falei sobre a economia do reino e eu mostrei perfis. Hoje eu quero trazer esses princípios como aplicável para todos. Porque no fim das contas, todo mundo tem que aprender a viver esses princípios diferentes. O primeiro é a generosidade. E generosidade talvez é o princípio mais falado nas igrejas. Porque a gente está acostumado a ouvir, seja generoso, compartilhe o que você tem. Né? É um mecanismo de anti-ganância, porque você vai e você dá, então você cede algo que é teu. E também quando você é generoso, você reflete o caráter de Deus. Então, essa virtude de dar abertamente é uma virtude que nós devemos buscar. E aqui eu quero dizer uma frase que me marcou muito também na minha caminhada. Acumular sem compartilhar é incompatível com o cristianismo. Eu vou repetir essa aqui. Acumular sem compartilhar é incompatível com o cristianismo. Nós não somos chamados a acumular apenas para nós mesmos. Nós somos chamados a
Alguns são chamados a acumular, mas todos são chamados a compartilhar. Então, a generosidade ela é essencial na vida cristã. Como disse Martinho Lutero, é o coração do doador que faz com que a doação seja estimada e preciosa. Então, o que importa para Deus não é a quantidade, é o coração. Por isso, nós todos temos que aprender a ter essa virtude, que é a virtude de dar abertamente. Agora, não é só isso, né? Existem outras virtudes importantes. Uma delas aqui é a virtude de administrar sabiamente, a virtude da mordomia. É algo também que todos os cristãos devem buscar aprender. E aqui significa lidar com recursos com responsabilidade. Jesus fala isso, né? Ele fala, quando vocês forem construir uma torre, vocês não calculam para ver se vocês têm recursos para terminar? Então sejam sábios com o uso dos seus recursos aqui na terra. Calculem, pensem, né? É uma virtude importante a mordomia. Provérbios 3:9 fala, honre ao Senhor com todos os seus recursos. E aqui não está falando só de generosidade, está falando de honrar com uma boa gestão. Em como você gasta, né? Porque às vezes a gente acha que quando a gente é generoso, eu posso gastar quanto eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, como você gasta, revela quem você é. Como você lida com o seu recurso, como você compra, como você ganha. Então essa mordomia de entrar e sair recursos é algo que a gente tem que buscar ter, para assim refletir ao nosso Deus, que é sábio e que cuida bem dos recursos. Então, aqui um exemplo legal é uma frase de John Wesley, que eu acho muito legal, que ele faz uma... bem metódico, né, os metodistas. Ele faz uma listinha de como você pode lidar com seu dinheiro de forma sábia. Ele fala assim, se você quer ser um sábio e fiel mordomo das coisas que Deus colocou em suas mãos, faça o seguinte. Primeiro, supra suas necessidades básicas, alimento, o que você precisa para manter-se saudável e forte, providencie o mesmo a suas esposas e seus filhos, servos e outros relacionados à sua casa. Ou seja, pague suas contas, resolva os seus problemas. Não vai querer ajudar os outros estando endividado. Isso aqui é John Wesley falando. Quando você tiver feito isso, se ainda tiver excedente, faça o bem aos da família da fé. Ajude os seus familiares, os seus amigos, aqueles da igreja, aqueles que estão próximos de você. Se ainda sobrar, enquanto temos oportunidade, como a Bíblia fala, façamos o bem a todos. Eu acho legal isso aqui. Talvez seja um pouco metódico demais, porque cada um vai ter uma forma diferente de gestão. Mas eu acho interessante porque fala o seguinte, se você não cuida da sua própria família, você é pior que um descrente e negou a fé. Eu não estou falando da minha boca, gente, isso é um versículo bíblico. Se a gente não cuida dos nossos familiares, a gente é pior que um descrente e negou a fé. Então nós somos chamados, gente, a uma vida onde a gente cuida de nós mesmos, como eu li o primeiro versículo, para não ser um peso para os outros, e dos nossos familiares. E depois disso a gente consegue expandir a nossa generosidade para os outros. Eu não quero falar isso como se fosse a Bíblia, porque isso aqui é John Wesley falando. Mas eu acho que é interessante para a gente refletir sobre a nossa mordomia com os nossos recursos. A terceira virtude que é importante para todos nós é a virtude de manifestar justiça, que é essa palavrinha equidade. Eu sou lá de São Paulo e eu congrego numa igreja que chama Relevância. E lá eu estou começando um ministério, e a ideia, eu estou criando uma ideia que eu não vi ainda em nenhum lugar, então já estou dando um spoiler aqui. Um fundo de equidade dentro da igreja, com o fim de trazer equidade no corpo de Cristo. Aqueles que têm mais, suprirem os que têm menos. É uma ideia muito doida. A gente está com vários programas assim dentro, porque daí a ideia é que seja um recurso descolado do recurso que é administrado pelos líderes e pastores da igreja, até porque assim é menos peso para eles de terem que passar por uma prestação de contas, porque daí tem um fundo separado com métricas, indicadores, com pessoas administrando, inclusive para honrar os líderes. Eu sou filho de pastor e eu vivi anos no campo missionário e eu vi como meu pai tinha dificuldade de tirar férias por sentir que era dinheiro dado por pessoas da igreja. Então a ideia desse fundo é trazer uma leveza maior no uso dos recursos e ter indicadores para mudar o nosso meio. Enfim, é uma ideia que ainda não saiu do papel,
mas a gente está trabalhando por isso porque a gente entende que existe um propósito de Deus na equidade. 2 Coríntios 9, Paulo ensina a Corinto a fazer o seguinte, que aqueles que têm recursos ajudem aos que não têm, para que não haja sobrecarga em ninguém, para que haja igualdade. Essa palavra, isotes, no grego, significa equidade. Não é igualdade material, não, gente. Não é comunismo, onde todo mundo tem o mesmo tanto. Equidade significa todos serem honrados e serem valorizados da mesma forma. Esse é um princípio bíblico. E vai além de dinheiro. Significa que se entrar alguém que é pobre, se tiver alguém que tem menos condições, ele tem a mesma honra do que o que tem mais condições. E aí, nesse conceito de equidade, o Timothy Keller fala, que nenhum coração que ama a Cristo pode ser frio para com os vulneráveis e necessitados. Então, todo mundo aqui tem algo a fazer diante da necessidade. Alguns mais, outros menos. E eu morei em Salvador, da Bahia, e lá tem muito morador de rua. E eu lembro de uma vez que, eu escrevendo esse livro, da Economia do Reino, pensando nessas coisas, as pessoas vinham pedir dinheiro. Eu falava, poxa, como é que eu lido com isso? E eu lembro de uma vez que veio uma moça, bem pobre assim, veio me pedir dinheiro e ela estava cantando. A voz dela era muito bonita, ela estava cantando assim, e aí ela chegou perto de mim. Na hora que ela chegou, ela mudou o semblante e falou, por favor, me dá dinheiro, por favor, por favor. E eu olhei para ela e falei, a sua voz é tão linda. E ela já era uma senhora, assim, com trapos. Ela abriu um sorriso tão grande com aquela frase. E aí eu dei os R$2 que eu tinha lá no carro para ela, ela nem olhou. Ela pôs no bolso e saiu cantando. E essa experiência foi tão legal para mim, porque eu vivi na prática um provérbio que diz assim, quem trata bem ao pobre, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Gente, às vezes não é dar dinheiro, às vezes é simplesmente tratar bem. Tratar com honra, tratar com dignidade, o ser humano que é igual a nós. Então é essa equidade que eu acredito que todos os cristãos precisam ter e buscar no coração. Essa é uma das formas para lidar com os nossos recursos e com a nossa vida. Por fim, a quarta virtude é a renúncia. A renúncia é a virtude de abrir mão de si mesmo. E Jesus fala, qualquer um que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. E aqui o que Jesus ensina não é necessariamente dar todo o seu dinheiro na sua conta bancária. Alguns pode ser que seja o caso, mas não necessariamente. O que ele está falando é dar todo o bem que está no seu coração. Dar todo o valor que você tem no seu coração, despejar aos pés da cruz. Colocar diante dele. E aí ele determina a sua vida, não você. Então se ele falar, agora eu quero, meu filho, que você vá para tal lugar, aí você vai. E você vive submisso a ele. Então eu acho que a renúncia, essa virtude, é a virtude de uma submissão total a Cristo. E isso todos nós também temos que buscar. E aqui essa frase de Amy Carmichael é muito legal, que ela diz, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Ou seja, gente, quando a gente tem essa disposição de amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai dar. A gente vai dar, de uma forma ou outra. Então, não busque alinhar a sua vida apenas para dar, fazer. Busque amar. Que se você amar, é impossível você não dar. Diante disso, eu quero fazer a pergunta final. Aqui é um resuminho. Então, os 4 recursos, ou as 4 virtudes que eu mencionei. Generosidade, mordomia, equidade e renúncia. Teria muitas outras, mas eu acho que essas são bem interessantes para a gente pensar e refletir na nossa vida. Aonde está faltando? Como que a gente pode melhorar nossa forma de lidar com recursos e com o trabalho? E a minha pergunta final a vocês é como viver com propósito? Diante de tudo isso que eu falei, você pode ainda estar se perguntando, mas será que eu vou viver com propósito se eu fizer essas coisas tão simples que é ser íntegro, ser correto? Será que eu não tenho que mudar o mundo para ser alguém relevante? Eu quero ler uma passagem com vocês para a gente encerrar, que fizeram essa pergunta para João Batista.
João Batista, vocês sabem que a gente sabe muito bem o que ele falou, né? Todo mundo aqui sabe? Raça de víboras! Vocês sabem disso, né? A gente sabe o que ele falou, a gente sabe que ele chegou cortando e falando, vocês estão fazendo errado. Só que, muita gente falou, e como que eu faço certo? Né? E aí ele responde. Ele responde assim, toda árvore que não der o fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. O que a gente faz? João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Compartilhe, reparta. E quem tem comida, faça o mesmo. E aí vieram os publicanos, aqueles que extorquiam as pessoas e cobravam impostos caros. E a gente, o que a gente tem que fazer? Eu quero ser batizado, eu quero mudar minha vida. Mestre, o que fazemos, João Batista? Nos dá a solução para a vida eterna. O que a gente faz? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, integridade. E aí os soldados romanos, que tinham invadido a Judéia, um povo estrangeiro opressor, que muitos judeus queriam que eles saíssem de lá e fossem expulsos para a Judéia ser livre e o Salvador, o Messias, libertar eles dos povos estrangeiros. Eles vieram perguntar para João Batista, o profeta doidão, que falava raça de víboras. O que ele falou? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Olha que mensagem revolucionária, gente. João Batista, o doidão que abriu mão de tudo, não mandou os soldados romanos embora. Não falou que eles são pecadores cruéis que estão matando o povo dele. Não se levantou para lutar contra a injustiça. Naquele momento ele não fez isso, não. Ele falou uma palavra que nos é lição, e é lição para toda a humanidade, pelo resto da história, que é, não pratique extorsão, não seja ganancioso. Não faça aquilo que é errado, contente-se com aquilo que você tem. Essa lição, gente, é a lição do reino. Parece tão simples e tão óbvia, mas é difícil de viver. É difícil de ser uma pessoa contente com o que você tem. E você sabe que isso aqui é muito mais profundo do que mandar os romanos embora. Porque isso aqui significa que se um império tiver pessoas contentes com o que tem, não é preciso buscar mais recursos em guerras e colônias distantes. Trata a raiz do problema. A raiz do problema, gente, é a ganância. A raiz do problema é o amor ao dinheiro. É querer ter mais, ser mais. Então, gente, a mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Reino de Deus é muito simples. Coloque tudo o que você tem aos pés da cruz. Busque a integridade, a responsabilidade, a equidade, e com isso a gente reflete ao nosso Deus que está nos céus. Eu espero que essa mensagem te gere esperança, principalmente você que talvez esteja olhando para o seu trabalho e falando, poxa, eu não faço algo tão relevante. Essas 3 lições aqui, qualquer um pode fazer, e eu tenho certeza que vai ser relevante, porque esse é o ensino do reino. Reparta o que você tem. Essa é a primeira coisa. Ah, mas eu tenho só 2. Tudo bem, dá 1. Ah, eu tenho 5.000. Tudo bem, dá 500. A questão não é o quanto. A gente foca muito, gente, na quantidade. A questão é a atitude de repartir. Abra sua casa, né? O segundo é seja íntegro em seu trabalho, não viva com falsidade. E o terceiro é contente-se com o que você tem, não viva com ganância. Eu quero ler um versículo para terminar essa mensagem, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Porque quando você acordar amanhã para ir para o seu trabalho, para fazer as suas tarefas, que você se lembre quem é o seu Senhor. Quem você está servindo. E isso vai ter muito valor, e quando você entender que isso é a vida cristã, a gente vai parar de ter sonhos de grandeza e coisas inalcançáveis, e a gente vai se contentar em ser reflexo de Deus onde a gente está. O Bonhoeffer foi um cara alemão, que se levantou contra o nazismo, um cristão, que falou coisas muito difíceis. Foi um discípulo muito radical, inclusive foi até morto, um mártir. Ele disse assim: cabe a nós
Não necessariamente virar o mundo de ponta cabeça, mas fazer aquilo que tem que ser feito com a devida noção da realidade. Isso também é revolucionário, gente. Pode parecer óbvio, mas nós somos chamados a uma vida de integridade. É isso, gente, essa é a palavra. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu acredito que esses princípios que eu passei para vocês vão ajudar vocês a serem ricos para com Deus. E ser rico para com Deus, às vezes a métrica não vai ser visível aos olhos humanos. Eu falei isso ontem, eu repito aqui hoje, porque pode ter outras pessoas que precisam ouvir isso hoje. Às vezes uma dona de casa que gasta a sua vida, dedica a sua vida para cuidar dos filhos, não vai ser vista como alguém bem-sucedida, próspera e incrível. Mas ela está guardando para si riquezas terrenas, riquezas eternas. Riquezas que vão durar para sempre. E Deus vê. Eu me importo com essa riqueza que Deus vê. É isso que me importa. É para isso que eu quero viver. Eu não sei você, mas se eu tiver essa riqueza e viver essa riqueza eterna, a minha vida vai fazer sentido. Amém. Vamos orar. Coloque seu coração diante do Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa mensagem do Teu reino, que nos desafia, que nos confronta, mas também que nos gera esperança. Esperança que nós podemos viver o Teu reino em sua plenitude, em sua beleza, em sua grandeza, com atitudes simples como o contentamento. Em um mundo onde as pessoas são ansiosas e se matam para ter mais, Senhor, dá-nos um coração contente. Deus, ajuda a gente a lutar contra a nossa ansiedade de querer sempre mais, de querer sempre a estabilidade. Deus, é claro que a gente quer ter estabilidade, mas que o nosso coração não se perca nessa busca de querer ter, de querer ser, mas que o nosso coração descanse no Senhor e que o nosso trabalho não seja em vão, que a gente não gaste a nossa vida, Senhor, trabalhando por coisas que vão um dia desaparecer. Mas que em tudo que a gente fizer, que em tudo, Senhor, a gente faça para Ti, Deus. Que o nosso coração esteja aos Teus pés. Deus, eu quero Te pedir hoje por empresários. Quero Te pedir hoje por empreendedores que estão aqui. Eu sei, Senhor, da dificuldade, porque eu também sou um. E eu quero Te pedir ao Senhor, que o Senhor encha eles do Teu Espírito Santo hoje, Deus. Encha eles do Teu Espírito Santo para encarar o trabalho deles como um espaço de revelar quem o Senhor é, através de ações íntegras, através de palavras, através de gestos. Capacita esses irmãos, Senhor, porque eles não são relevantes para o Teu reino apenas com a generosidade, eles são relevantes por quem eles são, porque eles têm no coração deles. Eu peço que o Senhor desperte pessoas aqui, Senhor, que estão no seu ambiente de estudo, de escola, de trabalho, a terem uma vida propositiva, intencional onde eles estão, a sair daquela coisa de rotina de 9 a 6, de uma passividade, onde eu vivo ali, aqui na igreja eu dou tudo que eu tenho. Não, Senhor, que as pessoas enxerguem a sua missão, o seu objetivo, aonde elas estão, para revelar o Teu reino aqui na terra, Senhor. Que seja assim, Pai, entre nós, que a gente possa fortalecer uns aos outros, que possa ser gerado aqui nessa igreja, Senhor, grupos de pessoas que vão falar sobre trabalho, que vão falar sobre a esperança no mercado, como a gente pode brilhar a Tua luz e apregoar o Teu reino, onde a gente está na nossa profissão, na nossa área, Senhor. Levanta pessoas aqui hoje, Senhor, que possam dar fruto nisso que eu estou falando, mesmo muito depois de eu sair daqui, e independente do que eu falei aqui, Senhor, que o Teu Espírito mova nessa igreja, Senhor, mova aqui nesse lugar, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem aqui hoje para falar para essas pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar gente aqui. E essas pessoas têm que ser corajosas, que nem foram os amigos de Daniel, a não se prostrar diante dos ídolos desse mundo. Não se prostre, mesmo que custe, não se prostre. Seja íntegro. Oh Deus, eu peço que o Senhor revele a pessoas aqui estratégias de como revelar o Senhor onde eles estão. Eu quero Te pedir também pelas pessoas que estão nas escolas, nas faculdades, que é um ambiente tão difícil de ser íntegro. Eu quero pedir, Senhor, por essa revolução de integridade, para os nossos jovens e adolescentes, para os nossos irmãos que estão lá todo dia ouvindo coisa difícil de ouvir, estão aprendendo ideologias e princípios que não são os Teus, estão lá sofrendo tentações de todos os tipos,
Deus, derrama sobre essas pessoas, esses jovens e adolescentes aqui hoje, Senhor, integridade, Jesus. Um coração centrado em Ti. Um coração que está disposto a tudo por Ti. Oh Deus, e ajuda a gente a enxergar que bem-aventurados são, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ajuda a gente a estar disposto a ir na contramão desse mundo, Senhor. Ajuda a gente a pagar os preços que a integridade e a justiça exigem quando for necessário. Toca o nosso coração, Senhor, mas também toca a nossa razão, para que nos nossos conceitos a gente coloque o Senhor superior a todos os outros. Louvado seja o Teu nome. Obrigado porque o Senhor fala, Deus, independente de nós. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.